Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o Projicast, o podcast da Projic para falar sobre gestão de pessoas, comunicação interna, endomarketing, liderança e todos esses assuntos do mundo corporativo. E no episódio de hoje, uma parceria com a BRH Santa Catarina, diretamente do CONCAR, o maior congresso de gestão de pessoas do sul do país. Eu recebo Carolina Gil. Carolina, seja muito bem-vinda ao Projicast. Muito obrigada. Carol, a gente te recebeu aqui, a gente fez questão de gravar esse podcast com você, esse episódio do podcast com você, porque é um assunto que eu acho que deve ser, não a dor, mas a necessidade de todas as empresas, de todos os RHs, de todos os departamentos que envolvem pessoas e cultura, que é a retenção de talentos nesse período que a gente está vivendo, né? Mas antes da gente entrar nessa pauta, passa rapidinho a sua biografia aqui para o pessoal entender com quem que eles estão lidando, né, Carol? Olha só, Carol é executiva sênior de recursos humanos. Sua trajetória profissional combina papéis de desenvolvimento humano e organizacional em contextos complexos de transformação. Já liderou projetos relevantes de cultura organizacional, decorrentes de fusões e aquisições, reposicionamento de modelo de negócio e transformação digital. Eu acho que assim, isso é só uma pincelada do tanto de bagagem que você tem de conhecimento, Carol, para nos dizer qual é o segredo, a pergunta de milhões para abrir, né, o podcast. Qual é o segredo para a gente conseguir reter talentos no ano de 2022? Em um período onde o mercado de trabalho tem a junção de uma geração um pouco mais antiga, de profissionais mais sêniores, com mais experiência e que foram educados de seguir uma carreira e ter uma vida longa dentro de uma mesma empresa, que divide o espaço também com uma geração aqui, ó, instantânea, ágil, rápida, que é inconformada, que não passa muito tempo fazendo a mesma coisa e que isso reflete também no comportamento dela no mercado de trabalho. Hoje ela está em uma empresa, mas amanhã ela quer coisa nova, quer mudar de rota, quer recomeçar e muda de empresa. E aí, como que a gente faz para segurar essas versões de gerações dentro de uma empresa? Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu acho que, assim, para falar de retenção, uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar é por que as pessoas vêm e por que as pessoas vão. Tem uma questão que até pela minha formação, por ser psicóloga, eu fico muito atenta e são elementos que foram muito relevantes da gente observar ao longo, principalmente desse período de pandemia, é a questão dos motivadores. O que mobiliza a decisão das pessoas de ficarem e quando elas vão, por que elas vão? E uma coisa que eu observei muito, tanto por leitura, pela experiência, ao longo eu nem diria só dos últimos anos, acho que a pandemia intensificou, mas ao longo das últimas décadas a gente começou a ter um movimento que é a transição da ética do dever para a ética do prazer. Ética do dever é quando a gente precisa fazer por obrigação, seja por exigência de mercado, seja por exigência familiar, social, e ética do prazer está muito mais relacionada às minhas escolhas, aquilo que faz sentido para mim. Então, ao longo dessa transição, né, talvez quando a gente fosse bem mais jovem, ou os nossos pais, crianças, tinha toda aquela obrigação do final de semana, né, de estar com a família. E hoje a gente vê as crianças, os jovens tomando outras decisões, sendo muito mais soltos. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu vejo que houve uma transição de motivadores que eram mais exógenos na tomada de decisão das pessoas para motivadores internos. Lá no início da minha carreira, alguns aninhos atrás, o que a gente falava? Pô, que empresa que eu vou? Qual é essa marca? Qual é essa reputação? O que essa empresa vai agregar ao meu currículo? Qual que é o meu cargo? Qual que é a minha responsabilidade? Então, tinha elemento de status, né, de reputação, de poder de acesso. Qual que é o meu salário? Esses elementos continuam existindo? Continuam. Mas eles começaram a ser reposicionados num ranking por elementos mais internos. E aí eu acho que entra essa característica geracional aí, que é esse grupo que nasceu mais na ética do prazer, que eu olho, o que faz sentido para mim? Com quem eu quero trabalhar? Qual é o ambiente desse lugar? Qual é o propósito
desse modelo de negócios, né? Eu gosto de trabalhar, não vou mencionar indústrias e tudo, mas esse segmento faz sentido com as minhas crenças, com os meus valores, com o que eu quero nutrir? É esse tipo de indústria que eu quero contribuir, gerar impacto no mundo? Qual que vai ser o meu legado? Então a gente percebe um conjunto de decisores muito mais internos e muito mais voltados a uma questão de significado e de propósito. Quando a gente... E aí, só para fechar esse raciocínio, o que como organização a gente tem feito? A gente tem feito uma leitura muito grande de qual o tipo de profissional que eu preciso aqui? Qual o know-how, qual o repertório, qual o momento de vida, que experiência que é necessária. E a partir daí, eu preciso montar um modelo de um EVP, um Employee Value Proposition, para eu conseguir atender as necessidades desse meu público target. Porque não existe hoje, a gente sempre quer ter uma resposta, né? A gente quer ter uma vacina, a gente quer ter uma solução universal, não existe. Não tem em retenção one size fits all, não existe. A gente precisa entender a realidade de cada empresa, a realidade de cada negócio, a realidade de cada área. Eventualmente eu tenho várias soluções dentro daquele mesmo espaço. E aí quando você me provoca com a reflexão geracional, é um elemento a mais para a gente refletir. Já tem estudos dizendo que em poucos anos a gente vai ter 4, 5 gerações dentro da mesma organização. E eu preciso ter, se eu for buscar aí sim características que traduzam uma organização madura para acolher e ter todo esses diferentes públicos trabalhando junto, eu acho que a gente precisa exercitar muito a escuta ativa, que parece um clichê, mas é muito mais do que isso, mas assim, é estar perto e entender quais as necessidades de cada grupo, quais são essas microcomunidades que existem e eventualmente é a área de TI que tem uma característica, é a área de vendas que tem uma outra, é a área de back-office, e as gerações, o que mobiliza cada um? O que eu faço esse grupo ser mais produtivo? Porque eu acho que no fim do dia como é que eu expando o outro e como é que eu levo o meu colaborador ao máximo do potencial dele. E eu preciso ter essa escuta, esse olhar, essa observação. Não é fazer um grande programa e achar que eu vou garantir a vida com aquilo. Exatamente. Então é uma construção muito cuidadosa, contínua, empática. Eu acho que é exatamente isso. E é uma questão muito de... Não é só ter todos os talentos na sua empresa, mas é ter os talentos certos, no momento certo, no lugar certo. Eu acho que essa a grande chave para quando a gente está falando em retenção de talentos, e é o que a gente está vendo aqui no Concar 2022. É a gente ter pessoas que tenham uma conexão, que tenham um match com a cultura organizacional. Porque isso eu acho que é um grande diferencial, ou talvez seja o primeiro passo para que as empresas tenham diferenciais competitivos para atrair e manter talentos, né? Hoje, no seu ponto de vista, quais são os principais diferenciais competitivos que as empresas devem dar uma olhada, devem prestar atenção para poder atrair as pessoas certas nos lugares certos? Eu só queria fazer um comentário antes, que durante a sua pergunta você falou o tempo certo, o lugar certo, o momento certo, né? Tem uma questão que a gente discutiu muito no painel, que eu acho que é importante, a gente também, como RH, ressignificar que tempo é esse. A gente está vivendo uma dimensão de tempo muito diferente do que a gente estava acostumado, né? A gente viu em várias palestras coisas que antigamente aconteciam em décadas, hoje acontece em meses, em dias, seja pela exponencialidade do digital. Mas o fato é que, assim, anos atrás, eu participava de planejamento estratégico nas empresas, que era para daqui 10 anos, depois virou 8, depois virou 5. Hoje é um luxo você fazer um planejamento estratégico de 1, 2 anos. Porque tudo é muito instantâneo, impermanente, trimestral, porque eu preciso ter uma reação que vai ser a partir de algo que vai acontecer nessa indústria. Então, eu acho que essa reflexão também tem que vir para a gestão de talentos. Talvez, em alguns anos, eu achasse que o break-even point de um colaborador fosse
3 anos, né? Ali que o cara chegou no ponto ótimo, ele já se pagou, já teve uma troca, ele já cumpriu o que ele veio fazer dentro da empresa, já chegou, e hoje não é mais assim. Eu tenho vivido até por ter entrado numa indústria nova nos últimos 2 anos de publicidade, e a publicidade ela tem uma característica muito de rouba-monte. Os grandes criativos, as ideias fantásticas, os grandes vencedores de Cannes, eles rodam entre as agências, porque é uma indústria muito relacional. Então, vai, leva o outro. E eu fiquei pensando, o que eu precisava fazer para aumentar esse tempo de permanência? E ao longo de toda essa reflexão do redimensionamento do tempo, do significado do tempo, eu comecei a chegar numa reflexão de que eu não sei se eu tenho que chegar num tempo ótimo, mas eu tenho que ser ótimo no tempo que ele está. Como é que essa retenção pode ser a retenção de uma relação mais sólida, mais profunda, mais intensa e um pouco de seja eterno enquanto dure, sabe? Que eu acho que traz um pouco disso. E também complementando uma pauta que eu trouxe ontem, e respondendo o que você falou, que elementos as empresas têm que ter? A gente falou muito sobre ter bons líderes. Pô, Carol, isso é óbvio, isso a gente sabe desde sempre. Mas eu estou falando de uma liderança mais humanizada, mais pessoal, mais próxima, que responde a essas questões individuais. Cada vez mais esse vínculo tem sido um grande ativo das organizações para perpetuar e para intensificar a qualidade das relações. Eu tenho um exemplo que mexe muito comigo, que eu trouxe recentemente uma pessoa para um tema difícil, que é um tema de diversidade. É uma pessoa querida, uma pessoa com uma história de vida, e por vezes a gente diverge, porque a gente pensa em caminhos diferentes, porque ela tem uma dor que eu não tenho, ela passou por lugares que eu não passei, e aí talvez com a minha experiência de gestão eu acho que o meu caminho vai ser mais fácil. E o que ela me fala ao final do dia? Carol, a gente discute muito, mas uma coisa é o que me faz ficar aqui: a gente nunca vai largar a mão uma da outra. Então eu percebo que a gente pode divergir, que a gente pode ter dificuldades, que a gente pode ter voltas maiores, mas a gente está junto. Isso mexeu muito comigo o dia que ela me falou. Eu falei, putz, eu queria ouvir isso de todos os colaboradores em relação aos seus líderes. A gente vai ter dia bom, a gente vai ter dia ruim, mas a gente vai estar junto nessa jornada. E uma reflexão que a gente teve aqui no Congresso também foi muito de que não importa somente aonde você vai chegar e o resultado que você vai ter lá na frente, mas importa quem você se tornou ao longo dessa jornada. Então, por isso que eu destaco muito a liderança, que estabelece o ambiente, né, que mobiliza, que expande o potencial das pessoas, porque observa de perto qual que é o botão que eu aciono, qual que é o desafio que eu tenho que colocar para cada um, qual é o acolhimento que cada um precisa ter, né, somado, obviamente, a uma cultura humana, porque é uma batalha. Eu já trabalhei em empresas algumas empresas financeiras que a regra do jogo é a moeda, né? E por vezes isso compete com outros valores. Então, ter uma cultura que viabiliza essa liderança humanizada é uma condição essencial, né? Outra coisa que eu destaco muito nessa questão de turnover, de retenção e tudo, é a qualidade da chegada. A gente fala muito de UX, né, para fora, quando a gente fala a experiência do cliente, mas que experiência eu estabeleço para a pessoa aqui, né? Quando a gente fala de EX, por mais que, Carol, Employee Experience a gente está falando já há um tempo, ainda não é uma verdade internalizada, institucionalizada, na gestão ponta a ponta, do onboarding ao offboarding. Então, olhar essa perspectiva da jornada, como que eu acolho, como que eu integro, como que eu apoio, como é que eu tiro o melhor, né? Como é que eu viabilizo que ela se expresse da melhor forma e acompanhe desempenho e reconheça, poxa, cada dia é um dia, isso tudo tem que estar muito correlacionado, né?
Inclusive a qualidade da saída, porque como eu faço o offboarding de alguns, eu estou sinalizando para os que ficam, é essa qualidade de relação que eu estabeleço. É a gente entender que quando uma pessoa é desligada da empresa, não que seja um ponto final, é um ponto e vírgula, porque a relação de trabalho termina ali, mas ela continua sendo continua proporcionando experiências para dentro da empresa, ela continua levando a marca para fora da empresa, estando trabalhando lá ou não. E aí isso pode ser positivo se pensado na jornada da pessoa colaboradora dentro da empresa, ou negativo, né? De que, cara, eu não consegui reter esse talento, então não vou ter essa preocupação genuína com ela, tá desligado, beijo, tchau, segue sua vida. E aí a tua marca não termina ali. Ela continua repercutindo no mercado através da experiência ruim que essa pessoa colaboradora desligada vai ficar falando nas suas bolhas, nos seus nichos, né? Exatamente. E aí entra aí um ponto para a gente ir encaminhando aí para o nosso final do nosso bate-papo, que é a jornada da pessoa colaboradora dentro da empresa, que é um ponto importantíssimo e que talvez seja aí a grande sacada para os profissionais que estão acompanhando esse podcast, de, pô, e como que eu faço para reter talentos? Talvez seja olhar para a jornada da pessoa colaboradora como completo. Não só na parte de encantamento para atrair ela, mas também, e não só na parte de desligamento, para ela continuar nutrindo aquele carinho pela marca. Mas é desde o desenvolvimento, depois que acaba aquela fase de lua de mel, né, entre aspas, que passa o período de experiência e tudo mais, como que eu vou manter uma pessoa colaboradora engajada, mesmo ela tendo 5, 10, 15 anos de casa? Acho que esse é o grande ponto, né? E eu aprendi muito mais, tive muito mais respostas quando eu comecei a olhar por que as pessoas ficam, do que por que as pessoas saem. Eu já perdi dias, semanas a fio nas entrevistas de desligamento, nas análises de turnover, né? E é meio que uma terapia de casal, quando você olha a qualidade da relação e as expectativas mútuas. A gente tem muito mais respostas quando você entende por que as pessoas ficam. Porque você se antecipa ao mercado e você se preocupa em oferecer com mais intensidade aquilo que é valor do que preocupado daquilo que elas não gostam, né? Teve aí, alguns anos, toda a linha da liderança positiva, né? Assim, de olhar, né? Se a pessoa é bom numa coisa, por que você fica insistindo na outra? Eu sou psicóloga, eu super acredito em desenvolvimento humano e não que eu acho que as pessoas não podem desenvolver aquilo que elas não têm de natural, né? Mas eu acho que a gente precisa ter um olhar melhor para enaltecer o que é bom. Explorar e propiciar isso cada vez mais. É a gente não ser só crítico com aquilo que a gente tem que melhorar, mas também reconhecer e celebrar naquilo que a gente é bom, né? Nossa, como a gente é difícil, né? Como a gente, o ser humano, é propenso a olhar o que não é bom. Exato. E a gente precisa fazer isso, né? O profissional de RH, né? Tem uma questão aí que você falou no início, né? O que esse congresso mais me mostrou até agora? E eu vou te dizer que eu acho que o que eu mais estou saindo aqui, assim, com muitas coisas, com a bagagem muito vasta, mas tem uma coisa que me chamou muita atenção, é o olhar que a gente precisa ter para o nosso papel como gestor de recursos humanos. A gente se critica demais, a gente se sente questionado demais, né? A gente está o tempo todo querendo se provar. E na prática, a gente precisa se cuidar mais, a gente precisa valorizar mais o que a gente tem, a gente precisa se permitir errar. Ontem eu ainda brinquei durante o painel de que a gente tem essa teoria, a gente é muito romântico, a gente é muito idealista, né? Até pelas questões humanas. Mas na prática, a gente também precisa assumir coisas que não são exatamente o que a gente esperava, porque tem uma outra necessidade. Eu falei ontem, gente, também não é um pecado eu dar dinheiro, eu reter uma pessoa com uma quantia financeira.
campanhas que eu preciso na agência, que eu preciso daquela pessoa até o final. Eu represento, eu atendo um banco. O banco concorrente quer pegar a pessoa, né? Também faz parte do game. E, eventualmente, quando a gente usa de outros artistas, a gente se pune demais. Mas não foi isso que eu ouvi lá no Congresso, mas não é isso que eu deveria fazer. É tudo isso, né? Tudo isso, porque é importante as recompensas experimentais, mas os boletos têm que ser pagos também, mano. Exatamente. Então, pô, se a empresa do lado tá oferecendo mais dinheiro e com o mesmo eu preciso cenário... dessa pessoa aqui, eu vou criar um artifício, né? Maravilha. Olha, esse bate-papo eu acho que é só um pontapé inicial para a galera começar a pensar em como reter e atrair os talentos, né? Mas também não tem como a gente ficar aí, senão daria uma série só sobre isso, uma temporada do Projecast só sobre isso. Eu te agradeço demais por ter compartilhado um pouquinho aí sobre o seu conhecimento, sobre suas perspectivas de mercado e principalmente de ter topado aqui conversar com a nossa turma e ajudado de alguma forma eles a olharem com um pouco mais de carinho nessa jornada da pessoa colaboradora. Eu que agradeço. Foi ótimo bater esse papo com você. Que bom. E você que está nos acompanhando, muito obrigado pela companhia. O projeto do Projecast, essa temporada, é em parceria da Projic com a BRH Santa Catarina, diretamente do Concar 2022. E a gente volta a se encontrar no próximo episódio. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.